Presta atenção. E olha, o Brasil corre o risco de enfrentar um apagão logístico por falta de caminhoneiros. Olha que delícia. Entre os motivos do desinteresse pela profissão estão a baixa remuneração e o roubo de cargas. Uma paixão herdada do avô e do pai. Aos 19 anos, o Carlos já tinha habilitação para dirigir veículos pesados e até comprou o primeiro caminhão. Com 2 décadas transportando carga, o caminhoneiro sente que o número de profissionais vem diminuindo. Devido a salário, a muitos acidentes acontecendo na estrada, o tempo ficar fora de casa, né? Isso acabou ajudando a diminuir esse processo dos motoristas. Uma tendência comprovada em números. Em 2014, o Brasil tinha cerca de 3,5 milhões de condutores habilitados para caminhões. 10 anos depois, a redução passa dos 60%. Antes, essa transportadora levava em média 2 meses para concluir um processo de contratação. Hoje, com dificuldades para encontrar caminhoneiros, esse tempo pode chegar até 6 meses. Infelizmente, essa profissão foi bastante marginalizada, né, no país. Mas eu costumo dizer que aqui a gente estende o tapete vermelho para o motorista e é assim que eles deveriam ser tratados, né? Porque o abastecimento das casas do Brasil todo depende O que aconteceu aqui foi o seguinte: muitos motoristas que viravam caminhoneiros porque não tinha muitas opções e queriam uma renda um pouco maior, eles agora estão virando Ubers. Você viu que tinha 3,2 milhões de caminhoneiros, agora tem 1,4 e a gente está caminhando para 2 milhões de Ubers? Pode fazer uma conta de padeiro, a gente pode compreender que boa parte da oferta que se tornaria Uber, se tornaria caminhoneiro, foi para Uber. Porque simplesmente é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais previsível. Meu pai era caminhoneiro. Meu pai, eu via ele muitas vezes, quando ele, por exemplo, eu lembro quando ele trocava de caminhão, pegar um caminhão novo, ele passava meses viajando porque tinha que pagar uma parcela grande, porque ele tinha que repor caixa e tudo mais. Ou seja, é uma profissão muito árdua. Eu viajei várias e várias vezes com meu pai de caminhão e os postos não são tão bons, você tem áreas muito perigosas e na estrada, eu lembro até hoje, eu não sei como que tá hoje, tá? Uma vez a gente tava indo entregar pedra no Pará e aí tinha uma rua completamente escura, assim, uma estrada completamente escura, nada, só via frente do farol e mais nada. E lá não tinha lei, simplesmente se algo acontecesse ali não existia lei. Eu lembro que eu ficava conversando isso com meu pai falou, cara, se alguma coisa acontecer aqui, quem que vai te salvar? Esquece, aqui nada pode acontecer, aqui qualquer coisa pode acontecer. E naquela época tinha algumas coisas que meu pai me falava, que os caminhoneiros eram assaltados, presos tipo, todos amarrados, assim, sem roupa no meio do mato, e muitos morriam de fome porque não conseguiam se soltar. Simples, essa é a realidade. E aí, como que você vai se propor a uma profissão dessa? Só que sem essa profissão, esquece, a inflação vai para casa do chapéu. E o Lula vem fazendo o seu papel para piorar a nação brasileira dia após dia. Porque olha que interessante isso aqui, ó. Gastos no cartão corporativo do governo Lula ao longo do mandato atual superam a casa dos 1,4 bilhão de reais, de acordo com a Isso revista. aqui é a terceira vez que eu mostro essa notícia. Por que você está mostrando isso toda hora? Porque você percebe que cada hora vem um formato. Primeiro, o formato que eu mostrei para vocês foi, se não me engano, do Partido Novo que compartilhou. Depois eu compartilhei, acho que na Gaveta do Povo ou na Revista Oeste, ou seja, de direita ainda. Agora você está vendo já na Infomoney e já saiu na Rede Globo também. Ou seja, uma notícia muito negativa que está cada vez se expandindo mais. Isso está se expandindo de forma orgânica, sem estratégia? Claro que não. Simplesmente, meus amigos, a nação brasileira está acordando. E agora vem isso aqui, ó. O Brasil gasta mais com viagens do que com pesquisa. Isso aqui vai em linha aquelas falas daquela pesquisadora que eu já mostrei para vocês. Ou seja, tudo isso aqui vai desgastar cada vez mais a reputação dessa porcaria de governo que a gente chama de brasileiro, infelizmente. E agora vem mais coisa, não acabou por aqui não, tá? Não acabou por aqui não. Tem mais coisa interessante, ó. Estamos a um total de 0 dias sem aumentar imposto. O recorde atual é 0 dias. Celulares mais caros. Governo aumenta imposto de importação de eletrônicos. Eu mandei até um áudio lá no grupo falando exatamente sobre isso. Amigo, se você está aumentando imposto em época eleitoral, é porque o nome disso é desespero. Tem muito momento que você pode aumentar imposto, mas em época eleitoral não é um deles. Com certeza é uma
péssima das péssimas ideias. E a gente vê o Brasil piorando, a reputação do Lula piorando internamente e o exterior cada vez se posicionando para apertar de forma mais brutalmente o nosso país durante as eleições, fazendo esse regime cair. Agora eu vou te mostrar algumas notícias internacionais e alguns vídeos que expressam muito a diferença do Brasil para o resto do mundo e por que o governo brasileiro tende a mudar de gestão. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse aqui é um vídeo do secretário de guerra dos Estados Unidos. Viraliza ao levantar 143 quilos no supino. Tá aqui, ó. Isso aqui é a demonstração de um líder, de um secretário de guerra, de um secretário de segurança pública. Acho que é melhor termo do que guerra. Guerra parece que quer invadir os países. Mas eu entendi o brand aí que o Trump quis fazer. Enquanto o Múcio, se eu não me engano é o Múcio que é o nosso responsável, será que ele aguenta quanto no supino? Eu acho que uns 20 quilos aquele homem já não aguenta. Isso aqui é a diferença. Isso aqui dá motivação às tropas. Eu não sei se o Múcio motiva tanto. E não para por aí. O Trump tem cada vez se posicionado e mostrado que os Estados Unidos não está pra brincadeira e que o governo dele cansou de ficar, tadinho do bandido. Urgente, Serviço Secreto dos Estados Unidos liquida, executa homem que tentou invadir resort do Trump. Poderia ser um fã, poderia ser qualquer coisa. Não importa, isso é um crime, isso colocaria a vida do presidente em risco. É tolerância zero. Aqui está mais um grande exemplo de como ele está se posicionando. E não é só o Trump que está se posicionando disso. A China também. Olha o que a China fez. A China declarou que abuso de pessoas jovens passará a ser punido com pena de morte. Tolerância zero para crime. Eu te pergunto, o Brasil compactua com tolerância zero para o crime? Não. O Brasil, não, vou melhorar. O Brasil dos brasileiros concorda. O governo atual concorda com tolerância zero para crime? Não concorda. Qual que vai ser o caminho? O caminho vai ser uma correção de governo. Porque se o governo está desalinhado com as premissas dos brasileiros, isso vai ser expresso nas urnas. Se você não concorda comigo que o governo e o judiciário, principalmente o judiciário, está protegendo o bandido, olha esse vídeo aqui. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que um traficante de 35 anos pode se relacionar sexualmente com uma criança de apenas 12 anos e tá tudo bem. O relacionamento entre os dois tinha apenas 3 semanas, menos de um mês. Mas para os juízes era coisa normal. Parecia até uma reunião na casa do Jeffrey Epstein. Mas isso, meus amigos, não é tudo. Uma denúncia reproduz um trecho da decisão afirmando que foi usado ChatGPT para fundamentar a soltura do criminoso. E o pior é que o próprio comando usado para o robô não foi retirado do texto. Ou seja, ninguém leu a decisão. É inacreditável o que a justiça no Brasil se transformou. Não apenas por não ter lei nos tribunais, agora somos governados por juízes que sequer leem o que o estagiário digital colocou na decisão. Isso aqui é muito triste, tá? Isso aqui é o fim do mundo pra mim. Isso aqui me dá nojo. Agora eu vou levantar algumas hipóteses para entender o que aconteceu. Primeiro, eu não acho que esses juízes são malucos, Gerais tá? decidi... Eu não acho que esses juízes são malucos. O que pode acontecer? Primeira hipótese, eles realmente foram cooptados, ou segunda hipótese, eles foram coagidos. Como assim, Floriano? Vamos supor que um bandido te manda uma cartinha, um WhatsApp, um e-mail falando: sua filha estuda em tal escola, sua esposa trabalha em tal lugar, tua mãe mora em tal lugar, teu pai mora em tal lugar, seu irmão, sua irmã, seu sobrinho, manda uma carta com a moradia, com o local de estudo, de todos os indivíduos que você ama e diz: eu sugiro que você não prenda tal traficante. O que você vai fazer? Você vai enviar essa denúncia? Você vai pedir ajuda ao governo brasileiro? Você confia no governo brasileiro? Ou você vai fazer uma decisão completamente esdrúxula? Não estou falando que esse é o caso. Talvez possa ser apenas cooptação. Pode ser. Não estou falando que também esse é o caso. Mas pode ser esse segundo caso. Eles podem ser ameaçados. Floriano, mas eles são juízes e tudo mais. Sim, teve aquele cara que morreu esses dias aqui em São Paulo, perseguidos por 6 bandidos, e ele tinha pedido guarda, ou seja, proteção, e ninguém deu. Como? Quem que vai proteger esses juízes? Eu não estou defendendo o judiciário, estou colocando uma hipótese. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. A gente não confia no judiciário. Você acha que eles que estão dentro do judiciário vai confiar no judiciário? Esquece. Tem que investigar, tem que quebrar sigilo bancário, tem que entender se teve motivação financeira ou de coação. Se foi coação, tem que caçar, meus amigos. Mas ele vai caçar como? Para o cara fazer 50 audiências de custódia, ficar solto e depois liquidar todos esses juízes aqui, que é o que vai acontecer, se for nesse caminho? Como que a gente salva o país? Eu sugiro a gente imitar a China.
A China parece que tá indo muito bem. A taxa de crime na China é um dos países mais seguros do mundo, a China, se você não sabe. Mas o jogo deles é esse aqui. Se inscreveu, não leu, o pau comeu. Em resumo, direto e claro. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.